Oi, gente, eu sou Mabel César. Olá, e eu sou a Rayane Mediato, e nós somos as fundadoras e CEOs da Sociedade Brasileira de Dublagem. E esse é o nosso quarto vídeo da nossa terceira semana de conteúdos diários sobre o maravilhoso universo da dublagem. E o tema de hoje é: nunca assista filme dublado com legenda. Pelo amor de Deus! Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas para os meus alunos, para os meus amigos, para a família. Escolhe, ou você assiste o filme dublado, ou você assiste o filme legendado. E a gente vai explicar o porquê disso. Vira e mexe, a gente recebe inbox, comentário na nossa página dizendo: mas Rayane e Mabel, por que a dublagem é tão diferente da legenda? Não tem alguém controlando isso? Por favor, grava um vídeo sobre isso. E foi uma sugestão de vocês e a gente está aqui para falar sobre isso. Dublagem, legenda, são duas coisas diferentes, assim como a audiodescrição e o closed caption. São vertentes desse mundo audiovisual. Por quê? A legenda, ela tem regras próprias e a dublagem também tem regras próprias. A legenda, por exemplo, ela tem uma limitação, é uma regra de 2 linhas na tela. 2 linhas, né, por legenda e 32 caracteres cada linha. Então, se for uma legenda de uma linha só, 28 caracteres. Então você imagina, a Rayane tá falando em outra língua, e enquanto ela tá falando, vai mexendo a boca aí. Tem a legenda aqui, 32 caracteres mais 32 caracteres. Só que a atriz, a Rayane, para de falar. Quando ela para de falar, não pode continuar a legenda. Por regra da legendagem, quando ela para de falar, a legenda some. Então, tem que correr. Tem que dar tempo de falar tudo o que ela disse em apenas 32 caracteres, mais 32 caracteres, e quando ela acabou de falar, tem que sumir. Além disso, a limitação de 2 linhas na tela. Se a gente tá num diálogo aqui, a legenda, ela vai botar as informações principais daquela cena. Ela não vai cobrir tudo da cena. Além disso, a questão da velocidade do adulto. A legenda, mas então eu vou correr, botar a legenda bem rápido ali na hora de timear para poder botar o máximo de conteúdo. Tem a velocidade máxima do adulto, que era 15 caracteres por segundo e agora tem 17. Por causa disso, você não pode botar a legenda piscando toda hora, porque senão a pessoa vai ficar aqui presa e não vai conseguir ler e acompanhar nada. E se a gente tá tendo, se os atores têm um diálogo aqui e tem um casal conversando aqui atrás, e no original do filme você consegue ouvir o que o casal tá falando, e até de repente esse diálogo aqui desses atores aqui até tem um pouco a ver com o que aquele casal tá falando, na legenda não dá tempo de colocar o que aquele casal tá falando. Só dá tempo de colocar o que esse casal tá falando. E aí você que tá assistindo a legenda, infelizmente vai perder, vai entender pelo contexto, mas não vai saber exatamente o que eles estão dizendo por conta das limitações da legenda. E aí a legenda, ela é feita por um tradutor de legenda, um legendador. Ele vai traduzir, vai revisar, vai timear. Dali a legenda vai para revisão, para o controle de qualidade e tudo mais. A dublagem tem outras regras, mas é importante frisar aqui que não existe melhor ou pior. A dublagem é melhor, a legenda é pior. Não, cada um tem suas peculiaridades. E o nosso sonho é que no mundo ideal exista dublagem, legenda, closed caption e audiodescrição. Televisão digital tá aí pra isso, né? Atender a todos os públicos. Agora vamos pensar na dublagem. Na dublagem, a gente tem que falar exatamente o que o ator está falando. Então não tenho que resumir nada. Pelo contrário, quando o texto vem pra gente, o script de dublagem vem resumido, a gente reclama. É difícil pra gente trabalhar, porque a gente não tem que ter o resumo. A gente tem que ter exatamente o que o ator tá falando. Então é exatamente o que esse ator tá falando, o que esse ator tá falando. E aquele casal que tava falando ali atrás, na dublagem, a gente vai dublar também. Então você que tá assistindo ao filme dublado, você tem esses sons dessa dublagem e o som daquele casal. Agora vamos comparar. Na dublagem você tem tudo exatamente como é dito. Na legenda você tem que ter um resumo, porque é o que dá pra ser dito naquele tempo. Muitas vezes, o legendador tem um trabalho tão complicado e difícil, de mestre, que ele precisa, naquele resumo, passar todo o contexto do que tá sendo dito. O trabalho do legendador é puxado, bravo, parabéns pra vocês. E na dublagem, a gente pode falar exatamente o que eles estão dizendo. Às vezes, quando a gente põe um filme dublado e põe a legenda, parecem duas coisas completamente diferentes, não é verdade? Parecem 2 filmes, né? Fala, meu Deus, eu não tô entendendo, um fala uma coisa. Na verdade, o contexto é o mesmo. Mas é que na dublagem, eu pude dizer tudo, e na legenda, o legendador teve que fazer um trabalho minucioso de resumir, porque ele tinha as limitações. Além disso, tem outra questão. Na dublagem, quando você assiste um filme dublado, você tá ouvindo a linguagem falada. Então a dublagem, ela vai estar sempre mais adaptada, mais flexível. Referências, né? Referências culturais, referências linguísticas. Enquanto que na legenda é linguagem escrita, não adianta. Mesmo que esteja retratando um diálogo, é linguagem escrita. Oh! You know Kung Fu?
I know everything. Well, come on. Vai mandar um Kung Fu, é? Eu sei tudo. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. É como num livro, você vai ler, pegar ele, buscar ele. E na dublagem você vai ouvir. Ao contrário. Ao contrário, acho No que eu me livro- confundi. Isso. No livro você vai ler buscá-lo, pegá-lo, e na dublagem você vai ouvir buscar ele, pegar ele. Normalmente na legenda você vai ver não faça isso, e na dublagem você vai ouvir não faz isso. Exatamente. Porque a legenda é linguagem escrita e a dublagem é linguagem falada. E tá tudo certo, não tem erro. É. Não tem melhor nem pior, Se tá? você perguntar, mas a dublagem tá falando errado, não. Não. Porque a essência da dublagem é naturalizar. Então, a gente sempre usa um exemplo. Um jovem sentado na sala de estar, estão ali bebendo, jogando cartas, né? Fazendo uma social. E alguém fala assim, tem que buscar cerveja. Busca ela lá. Ninguém vai falar, tem que buscá-la. Busque-a. Né? Busque-a. Tem que buscá-la. Ninguém vai falar porque não é natural. Causa estranhamento e você descola da dublagem. Você começa a reparar que aquele filme tá dublado. Porque a boa dublagem é quando a gente não percebe que o filme tá dublado. E isso acontece na legenda. A linguagem é escrita. Ela vai sempre respeitar as regras da escrita. E pra gente encerrar o vídeo, tem mais uma questão. Quando você diz, Rayane, mas eu prefiro legenda, eu sou contra a dublagem. Tá, mas aí eu te pergunto, você prefere a legenda porque você entende inglês? Porque você entende espanhol? Vai assistir um filme alemão, japonês legendado, que você não entende o idioma. Causa estranhamento, você tá 100% focado na legenda. Quando é a dublagem, e é por isso que a animação a gente prefere dublagem, porque a gente quer prestar atenção na cena como um todo. Então assim, minha avó no caso, pra ela assistir legenda, porque ela não entende inglês, não entende espanhol, não entende nada, a dublagem atende mais às necessidades dela. Quando eu tô cozinhando, eu prefiro ouvir a dublagem porque eu tô aqui, não tô vendo a TV, eu tô vendo o filme com o ouvido. Mas quando a gente tá sentado assistindo um filme, a gente assiste legendado. Então assim, tá tudo bem, existe tudo. São essas as diferenças das duas modalidades, tradutores diferentes, casas e estúdios diferentes e regras diferentes. Mas lembrem do nosso pedido quando vocês forem assistir. Se tá dublado, tira a legenda. Se tá legendado, tira a dublagem, tá? Porque são dois projetos diferentes praticamente, tá bom? Não assiste com os dois. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo!